Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Nosso convidado de hoje é o Rogério Bertucci. Rogério é presidente nacional do IDEB. Rogério, super prazer poder estar com você pessoalmente. A gente tem falado já meio que algumas vezes virtualmente, você nos prestigiando nas nossas lives. Parabéns pela tua trajetória, super ansioso para que a gente pudesse ter esse encontro, para que o nosso telespectador conheça a tua história, que eu sei que é uma história de vencedor, uma história que não foi fácil, mas talvez a tua história sirva para inspirar outras pessoas que talvez não nasçam exatamente como gostariam de ter nascido, mas acreditando no seu potencial e na vida tudo é possível, né? Obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vindo no programa da Prime. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Luciano. A gente se conhece já há algum tempo, né? E tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. Falei na minha introdução do teu início, né? Que não foi fácil, né, Rogério? Desde cedo, 10 anos começando a trabalhar. Normalmente com 10 anos a gente está aproveitando a infância, brincando com os coleguinhas e você já arregaçando a manga para poder construir essa bela história que você tem construído. Conta para nós como é que foi essa jornada e o início dessa jornada, para o nosso telespectador tenha a noção de entender aquilo que você tem construído. Bacana. Eu cresci ouvindo meu pai falar que ele começou a trabalhar aos 6 anos de idade. E o meu primeiro livro, Foco no Positivo, conta a história de vida do meu pai, né? Da enxada ao empreendedorismo. E o meu pai, na ocasião, ele estava aposentado por invalidez e tinha um bar. E eu ajudava ele nesse bar, em especial aos finais de semana, onde eu vendia rifa de frango. E depois, Luciano, que eu senti ali o gostinho do dinheiro, da independência, aí eu não parei mais. Então eu ajudei meu pai com as rifas, depois eu fui comprar e vender bicicleta, trabalhei de cocheiro, servente de pedreiro, panfleteiro, lavacar, e até hoje trabalhar para mim é um lazer. Eu costumo dizer que eu faço do meu trabalho meu parque de diversões. Essa jornada precoce que você teve, foi o despertar para essa tua habilidade de relacionamento, de vendas, de negócio? Você percebeu que ali foi a tua grande escola, Rogério? Eu acredito que eu fui entender o poder do network e do relacionamento um pouco tarde, Luciano. Na minha carreira como executivo, né, eu tenho negócios já há mais de 16 anos, talvez uma das falhas que eu cometi foi não ter conhecido profissionais como você para me mentorar e entender o poder do relacionamento na essência. Né? Em 2019 eu assumi a direção da Ambipar, uma empresa global presente em mais de 40 países, e é ali que eu fui entender o quanto as conexões eram importantes. Durante a minha jornada, eu sempre coloquei muita energia no resultado e não me preocupei tanto com o futuro no sentido de ser um agricultor com relação às minhas conexões. E hoje eu entendo essa importância. Vamos falar agora dos seus projetos, né? Vamos começar a falar do IDEB. O que é o IDEB? Como é que você chegou até o IDEB? Eu sei que hoje você é o grande percursor, na verdade, a grande locomotiva do Instituto. Em 8 meses aí tem números assim extraordinários. Conta para o nosso telespectador conhecer um pouquinho do teu trabalho e aquilo que você vem desenvolvendo em frente ao Instituto. Bacana. O IDEB, ele surgiu na minha vida através de relacionamento, através de networking. Eu tive a oportunidade, no início de 2025, em participar de um evento onde o Robson Cristiano, que é o nosso fundador, um abraço para o Robson, uma pessoa maravilhosa, incrível, ele estava palestrando, eu gostei muito e ao final da palestra eu me conectei com ele. E a partir dessa conexão, trocamos cartões, a gente marcou um almoço. E nesse almoço, que era para durar 1 hora, durou 3 horas. E ali eu já passei a fazer parte do IDEB no início de 2025. Então foi um primeiro ano de bastante trabalho, bastante dedicação. E nesse ano de 2026, o Robson ele partiu para uma nova jornada e ele confiou dar andamento à construção do seu legado ao Rogério Bertucci. Né? O IDEB é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Empresários e Empreendedores do Brasil. Então é uma iniciativa sem fins lucrativos que tem como objetivo conectar empresários de todos os perfis com o objetivo de criar uma grande rede de relacionamento e fazermos negócios entre nós. Agora, o Instituto ele é um trabalho pro bono, né? Você faz isso acreditando na causa e dando continuidade ao legado que o Robson iniciou. Aliás, Robson, você está convidado aqui para vir aqui no programa falar da tua história, desse teu momento novo, que agora fiquei curioso, o que você tem feito nesse teu novo ciclo. Então, convite para que o amigo esteja aqui primeiro para a gente se conhecer e depois para você também saber o que você tem feito.
paralelamente ao Instituto, você tem onde é o teu business, né? Onde é o teu negócio, o que você criou. Aliás, antes de falar do teu business, como é que foi a virada de chave de deixar de ser executivo para empreender? Como é que foi essa decisão e os desafios que você enfrentou antes de falar do teu negócio especificamente, Rogério? Vamos lá. Eu sempre tive o espírito empreendedor, mas na ocasião eu trabalhei durante um pouco mais de 2 anos na área de transporte como gerente comercial. E aconteceu a mesma coisa em 3 empresas que eu participei. Eu entreguei muito resultado, essas empresas não entregaram as demandas aos clientes. Eu falei, pô, peraí, eu vendo muito, o mercado tem dificuldade, tem oportunidade de negócio. Na ocasião, eu não tinha o capital necessário para fazer o investimento na empresa, eu busquei um sócio investidor e em janeiro de 2010 a gente fundou esse primeiro negócio. Então, assim, diferente da maioria dos empresários no Brasil, dos empreendedores que eles simplesmente fazem, eu me preparei, planejei e busquei fazer um relacionamento para conseguir tornar esse sonho uma realidade. Tem aí uma crença errônea sobre segurança, né? Você está debaixo de uma empresa, de um CNPJ, você tem lá uma segurança, você tem lá 2 vezes por mês, eu nunca fui funcionário dos outros, eu não sei como é que funciona exatamente isso, mas você tem lá 2 entradas de dinheiro que dá uma enganosa sensação de segurança, né? Quando você vai empreender, isso não existe, né? Quer dizer, a segurança está naquilo que você acredita no seu potencial e naquilo que você vai oferecer para o mercado como solução. Como é que você trabalhou isso? Porque a gente é pai, esposo, a gente é o provedor do lar, né? E quando mexe nessa questão financeira, muitas vezes é isso que impede de um grande executivo ser um grande empreendedor, né? Como é que você trabalhou isso? Na ocasião, eu vim montando um projeto paralelo alguns meses antes de efetivamente iniciar esse negócio. Então, durante o meu primeiro ano, eu praticamente não tive Prolabore, não tive retirada, e esse plano A, que na verdade se tornou plano B, me manteve por mais de um ano. Na verdade, eu tive receitas, entradas, né, durante pelo menos uns 3 anos desse projeto que eu iniciei antes do negócio. E esse eu acho que é um dos motivos da grande taxa de mortalidade infantil no Brasil, Luciano. O empresário, ele não se prepara. Hoje, para você ter CNH, você passa por uma prova, você estuda. Hoje, para você fazer um curso superior, você passa por uma prova, você tem que entregar um resultado. Mas para ser empresário, não. Você consegue procurar um contador, abrir o seu CNPJ, mas sem preparo, teoricamente, você vai fazer parte dessa grande maioria das empresas que fecham até 2 anos. Agora vamos falar da Única. Como é que foi a concepção do negócio? Você já deu um spoiler, como é que você visualizou uma oportunidade, mas como é que você estruturou e o que você tem entregue? Eu sei que você tem um número de mais de 1 bilhão de resultado para as empresas que te contrataram até hoje, que você continua assessorando, mentorando. Como é que foi a concepção do negócio, a estruturação e o que você tem realizado e contribuído na transformação e no crescimento das empresas? Vamos lá. A primeira empresa de transporte que eu trabalhei, a pessoa da RH falou o seguinte: eu quero fazer uma entrevista com você, você entende de vendas. Eu falei, cara, eu não entendo de transporte. E ela disse o seguinte: eu não consigo contratar alguém que é bom em vendas e que é bom em transporte. Então eu quero contratar pelo menos alguém que seja minimamente bom em vendas. Então ali foi o primeiro insight. Em menos de 3 anos, 3 empresas, o mercado começou a me assediar em virtude dos resultados que eu entreguei. E aí eu identifiquei uma oportunidade de negócio. Falei, pô, peraí, isso dá dinheiro, não tem mão de obra qualificada, é uma dor das empresas, em especial por parte do perfil comportamental dos donos de empresas de transporte. Atualmente, cerca de 70%, 80% dos donos de empresas de transporte são ex-motoristas, então não teve ali talvez um preparo necessário. Eu falei, cara, é aqui que eu vou trabalhar. E desde que nós iniciamos a Única, eu tive a oportunidade de ser diretor de 6 grandes empresas, a maior delas a Ambipar, onde eu começo os projetos e depois a empresa quer levar o Rogério junto. Agora, o que a Única oferece na prática para as empresas que hoje precisam acelerar negócio, Rogério? Como é que é o processo, a metodologia? Só para entender um pouquinho o mecanismo e aquilo que de fato você entrega como solução. Legal. 95% do nosso negócio é a aceleração comercial. Então nós temos programas onde nós terceirizamos ou somos uma força comercial extra das empresas de transporte e também temos programas onde nós ensinamos o nosso business, como nós fazemos negócio, como nós estruturamos a área comercial da empresa para os nossos
mentorandos, né? Então nós temos alguns programas, nós temos programas para empresas que são menores, com faturamento de até R$500 mil mês, e depois temos programas mais robustos com empresas que faturam mais de 500 a R$1 milhão mês, né? Na nossa jornada de 16 anos, Luciano, nós entregamos mais de R$1,5 bilhão em resultado para as empresas que nos contrataram. Então você tem dois grandes pilares, né? Me corrija se eu estiver errado. O primeiro pilar é você assume um braço de desenvolver negócio e deve ser remunerado pelos negócios que você fecha, que você traz, e um outro pilar é a mentoria em si, né? Você transmite o conhecimento que você tem, o know-how que você tem, a metodologia que você tem, para que a própria empresa possa fazer isso, independente do Rogério fazer isso. É isso assim que funciona? Isso, exato. No braço que a gente chama de assessoria, nós somos uma força comercial extra e tem empresas que depois acaba não tendo mais a área comercial, fica única. Para a gente isso é indiferente, a gente sempre trabalha de forma colaborativa e temos um outro braço, eu não gosto da palavra mentoria porque assusta um pouco o pessoal do transporte. Nós chamamos de programa, tem muita coisa de mentoria no digital e o pessoal do transporte é um pouco mais conservador. Aí nós temos programas que são mais simples, onde às vezes a transportadora ela quer aumentar minimamente ali, por exemplo, 300, 400 mil reais por mês de faturamento e não precisa de um investimento, um acompanhamento maior. E tem programas que são um pouco mais robustos. Muito bem, Rogério. Estou adorando essa conversa com você. Eu, quando converso com um empreendedor, eu fico assim, muito animado, porque a minha vida toda foi construída em cima de comprar empresas, vender empresas, criar empresas, e eu vendo a tua história, da onde você saiu e aonde você está indo, você está longe de chegar no topo ainda, mas está num caminho assim muito promissor, eu fico muito animado e me empolgo aqui em fazer o programa, mas eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com o Rogério Bertucci. O Rogério é presidente nacional do IDEB. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Rogério Bertucci. O Rogério é presidente nacional do IDEB. Rogério, falamos do IDEB, falamos da Única, agora vamos falar do Instituto Evolutivo, né? Haja agenda para você abraçar isso tudo, né? Ainda falou que, por isso que você acorda às 5 da manhã e vai acordar às 11 da noite, né? Me fala agora um pouco sobre mais essa iniciativa que é o Instituto Evolutivo, como é que foi criado, qual é o propósito que ele tem hoje no mercado? O objetivo principal do Instituto Evolutivo, Luciano, é ajudar pessoas que, como o Rogério, não teve um mentor. Felizmente ou infelizmente, a minha carreira foi construída muito na força, muito ali no trabalho braçal e poderia ter sido muito mais leve. Então, o projeto do Instituto Evolutivo é justamente ajudar estagiários, auxiliares, assistentes, analistas, coordenadores, supervisores e gerentes a alcançarem o cargo de gerência ou direção que foi que eu construí ao longo da minha carreira, de uma maneira muito simples, leve e estruturada. Esse é o objetivo principal. E essa iniciativa é com fins lucrativos, sem fins lucrativos? Com fins lucrativos. Com fins lucrativos. Então você tem basicamente um negócio que atende CPF e um negócio que atende CNPJ, é isso? É isso, mas hoje o Instituto ele atende praticamente muito mais as empresas do que o CPF. O que eu percebi, Luciano, ao longo da jornada? Como o Instituto ele é um negócio digital, existe muita gente no mercado vendendo muita porcaria, e o brasileiro, no geral, ele não está muito preocupado em se preparar para o mercado de trabalho, né? Nós vemos um movimento muito grande de transformação, principalmente depois do Covid, e devido a esses desafios que a gente tem encontrado, a gente deu uma estruturada no Instituto, trazendo cursos que são reconhecidos pelo MEC, hoje são 10, vamos chegar a 30 até o mês de dezembro, mas hoje praticamente 60% a 70% dos meus clientes no Instituto Evolutivo, eles são profissionais das empresas que contratam a Única. Você começou o programa falando que você tem um arrependimento na sua história, na sua carreira, que é não ter encontrado um mentor, não ter se desenvolvido como networker. Mas você, conversando com você assim, você é uma pessoa assim, e pela tua própria história, que pautou os seus passos através de relacionamento, né? Desde o bar vendendo rifa, essa conta não fecha para mim, né? Porque o que eu entendo, além do teu dom, da tua capacidade, dos teus talentos, você tem nitidamente essa inclinação para relacionamento, ainda que você fala, agora eu tenho, mas a tua história, ela aponta que o relacionamento sempre foi algo que de alguma maneira te impulsionou para frente. Me impulsionou sim,
mas poderia ter sido muito mais. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais. O meu LinkedIn, Luciano, até 2018, 2019, ele era muito parado, né? O nosso LinkedIn é a validação que você existe como profissional, né? É muito importante. Então, se eu tivesse a clareza que eu passei a ter nos últimos anos, eu não digo desde o início, lá em 2002, eu tinha 18 anos, né, quando entrei na faculdade de administração, mas pelo menos desde 2010, com certeza eu estaria num outro nível hoje. Então, acho que uma mensagem que eu deixo para você: não se esqueça que todas as pessoas é um vendedor, desde a barriga da mamãe, vai ser homem, vai ser mulher, vai ser astronauta, vai ser comunicador, né? Então, todos nós somos vendedores e todos nós somos uma empresa que se chama Você S.A. Se você entender isso, com certeza a sua carreira vai decolar, porque infelizmente a maioria das pessoas vive num cárcere mental e não entendem a importância de você investir em você. Olhando para trás, tudo aquilo que você precisou passar, imagino que as cicatrizes aí de feridas, de energia, de tempo, de sabores que teve, você faria alguma coisa diferente nessa tua jornada, nessa tua história toda, olhando para trás? Faria sim, Luciano. Eu acho que um grande aprendizado que eu tive foi de muitas vezes negligenciar a minha própria vida, a minha própria carreira, pensando em outras pessoas. Hoje, muito do que eu faço é de forma filantrópica, eu vivo para servir, eu sou cristão, mas o cristão ele tem que ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. E talvez o meu maior erro foi esse. Eu coloquei muita energia durante muitos anos em pessoas que não queriam se libertar desse cárcere mental que elas vivem aprisionadas. Né? Você falou a segunda vez sobre cárcere mental, né? Não sei se o amigo sabe, mas eu escrevi um livro chamado Vencer a Batalha na Mente. E é justamente esse contexto, né? Que existe uma batalha que não está fora de nós, está dentro de nós, que nós precisamos vencer, né? E às vezes na vida a gente fica brigando com o inimigo errado, né? A gente fica olhando para as pessoas, a gente fica olhando para o mercado e no fundo, tudo nasce dentro de nós, né? Como é que você trabalha isso na sua cabeça e como é que você tem ajudado pessoas dentro desse contexto emocional que a gente agora está abordando, Rogério? Luciano, até 2017 eu havia feito 2 faculdades e 3 MBAs. E no ano 2017 a Única estava bombando, eu assumi uma empresa como CEO e eu passei 1 ano e meio com depressão. E para quem vem de família simples como eu, a gente não acredita em enxaqueca, em depressão, é só você estando no fundo do poço que você vai entender. Quando eu me libertei dessa doença, graças a Deus, eu entendi que tudo está no poder da mente. E de 2019 até agora, eu fiz mais 7 MBAs, eu tenho 4 TCCs para entregar, eu me formei como hipnoterapeuta na maior instituição de hipnose do mundo, eu sou Master Trainer em PNL, eu fui fazer uma especialização em liderança e coaching nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio, e eu entendi que tudo se trata da nossa mente. Então a grande virada de chave é você entender como que funciona a maneira como você organiza os pensamentos dentro de você. A gente vive hoje numa sociedade religiosa, né? Que trabalham basicamente com 2 extremos, né? Ou é tudo espiritual ou é tudo mente, né? Como é que você trabalha esse equilíbrio na tua vida? Eu acredito que existe alma, que existe a mente e que existe o corpo. A ordem dos fatores não necessariamente altera o produto, mas se eles não estiverem alinhados, Luciano, a gente não vai ter resultado. E a nossa alma, o nosso espírito não está relacionado se você acredita em Cristo ou em Maomé, mas naquilo que você acredita. Então eu, por exemplo, eu sou cristão. Então o meu maior valor é Deus acima de tudo, né? Não adianta eu estar conectado com Deus sendo que eu não estou cuidando do meu corpo, por exemplo, né? Alma, né? Um espírito forte não habita em corpo fraco. E talvez está aí muitas coisas que algumas pessoas não entendem. Como que eu posso, por exemplo, ser um excelente nutricionista sendo que eu estou obeso? É contraditório. Então, quando você cuida do seu espírito, da sua alma, da sua mente e do seu corpo, tudo tende a prosperar na sua vida. Já que você falou de equilíbrio, vamos tocar no ponto, então, que é um desafio, principalmente numa pessoa com o teu perfil, que é um empreendedor e é um cara com o coração de cero. Como é que você consegue equilibrar as suas iniciativas, os seus negócios, os institutos, as suas formações, a sua família, você? Como é que esses pratinhos, se é que ficam todos de pé, como é que você consegue equilibrar isso tudo, Rogério? Luciano, eu quebrei já algumas vezes como empresário, eu já errei muito como ser humano e hoje com 42 anos eu posso dizer a você que o ponto crucial para equilibrar os pratos é ter clareza de quem você era, quem você é e quem você quer se tornar. Eu acho que a clareza é muito clara. A minha filha, por exemplo, a Mariara, tem 9 anos
E tem final de semana que eu falo assim, filha, esse final de semana o papai vai ter que trabalhar por esse motivo. E aí durante a semana nós vamos fazer isso para compensar. Por mais que a minha agenda ela é muito cheia, graças a Deus eu consigo ter tempo para os meus pais. Meus pais são separados, então eu fico um pouco com o pai, fico um pouco com a mãe. Minha mãe, um beijo, ela está comigo já há 9 anos, é minha colaboradora CLT mais antiga, né? Então é minha parceira, minha mãe é o grande amor da minha vida. E em algum momento alguma coisa a conta não fecha. Por exemplo, eu sou um homem de 42 anos que eu nunca casei. Então, alguma coisa sempre a gente tem para aprender, né? Então, hoje, com 42 anos e muito mais maduro, eu tenho muito claro onde eu quero chegar e quais são as minhas prioridades. Eu vejo uma lucidez muito latente no amigo, né? Um pragmatismo, né? Não tem, vou pensar, né? Você tem, acho que mais ou menos tudo claro dos próximos passos da tua vida, né? Como é que isso acontece dentro de você, Rogério? Quando a gente entende que quando nós fazemos aniversário, nós estamos comemorando mais um ano de vida e, na verdade, é menos um ano de vida, Luciano, a gente começa a olhar para o mundo de uma maneira mais colorida. Então, hoje, eu me puno menos, eu me cobro menos e eu coloco mais energia naquilo que vai me trazer o resultado a curto prazo. Por exemplo, eu levanto 5 da manhã porque eu faço crossfit todo dia. E o dia que eu não faço crossfit eu fico maluco. Por quê? Porque é uma maneira de eu tirar o estresse e de me preparar para o dia que eu vou ter, né? Essa semana, por exemplo, eu não teve nenhum dia que eu fui dormir antes da meia-noite. Eventos a semana inteira. Então, assim, se você não está preparado espiritualmente, emocionalmente e o corpo, como que você consegue passar 2, 3 semanas dessa forma? Deixa eu ver que hora que eu acordei aqui hoje. Eu durmo pouco. Acordei 4h24. Fui dormir 22h11. Então eu durmo aí 5, no máximo 6 horas por noite, que para mim está ótimo, mas talvez eu precise de uma mentoria com um amigo, porque CrossFit, o único esporte que eu tinha me identificado era o tênis. Infelizmente eu tive 2 lesões, eu tive que parar de jogar, ganhei um pouco de peso, e eu fico pensando aí qual é o outro esporte que eu preciso começar a fazer para eu poder cuidar do corpo como você mesmo bem faz, né? E a vida é feita de escolhas, né, Rogério? A gente sabe que tem... É assim, precisa emagrecer, você sabe o que você tem que fazer. Né? Não tem aquilo que você tem que descobrir para poder alcançar aquilo que você quer. No fundo, a gente não faz arroz com feijão, né? Como é que você vê isso? O coaching, né, que muita gente defama, ele fala que tudo que você precisa está dentro de você. Nós temos as respostas, né? E muitas vezes o mentor e o consultor, Luciano, ele é pago para falar aquilo que a gente já sabe. Só que santo de casa nem sempre faz verão. Então é importante a gente acreditar mais no que existe dentro de nós, né? Muitas vezes nós vamos buscar referência em pessoas que não têm resultado. Uma dica que eu deixo para você que está vendo esse bate-papo nosso, vai buscar referência em quem já está em outro nível onde você quer chegar. Aprenda com quem já é águia, porque aprender com um pato, provavelmente se você for galinha, você vai morrer afogado. Agora, a gente, quando partir, vai ficar tudo aqui, né? Dinheiro, patrimônio, patentes, realizações. E o que vai ficar aqui também é a marca que nós deixamos na vida das pessoas, né? Como é que você vive o teu propósito? Qual é o teu propósito? E quando você não estiver mais aqui, como é que você espere que os teus netos ou tuas netas vão lembrar do Rogério? Luciano, essa pergunta ela é sempre matadora, né? Eu busco construir o meu legado de uma maneira que eu vá impactar positivamente a vida das outras pessoas a partir de tudo que eu aprendi, de tudo que eu estudei. Já publiquei 5 livros como coautor, né? Tenho uma carreira bacana que está sendo construída e se eu estivesse hoje olhando do alto as pessoas na minha lápide, eu imagino que eu gostaria de ver as pessoas falando valeu a pena ter conhecido e ter vivido junto com o Rogério. Nós temos 1 minuto para encerrar o nosso programa. Você que é um cara dinâmico, incansável, imparável, o que vem pela frente aí? Nós estamos quase que na metade de 2026, tem mais 6 meses para você conquistar as coisas. O que está no teu radar, Rogério? Luciano, a gente está fazendo um movimento muito grande, tornando o ecossistema do Rogério um grande hub de negócios. Então tem muita inovação, tem muitas coisas novas e se você não estar atento a essas mudanças que estão acontecendo no mercado, você vai ficar para trás. A gente está mudando a empresa, o que nós evoluímos em 16 anos, a gente vai evoluir agora em 6 meses. E o que para você? Que hora que você desliga? Você pode até estar, talvez, brincando com a sua filha, mas imagina que a tua cabeça não para, né?
Não paro, Luciano. Eu sou um cara imparável. Eu tenho muita clareza de onde eu já cheguei e de onde eu vou chegar. E eu costumo argumentar que o céu ele não é o limite, ele é só o início. Super obrigado por ter aceito o convite. Super prazer estar comigo pessoalmente pela primeira vez. Parabéns pela tua história, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, pela tua família, pela tua primeira funcionária lá, que é a mamãe do CLT. O programa fica à sua disposição sempre que você deseje compartilhar alguma novidade com os nossos telespectadores. O convite é permanente. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço, um abraço para vocês e até a próxima. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Espero vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.